7 semanas depois chegou a Barbacena esta carta, datada do Rio de Janeiro, toda do punho do Quincas Borba. Meu caro senhor e amigo, você há de ter estranhado o meu silêncio. Não lhe tenho escrito por certos motivos particulares, etc. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservadíssimo. Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir porque você é um ignaro, Rubião. A nossa intimidade permitia-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é a última, ignaro. Ouça, ignaro, sou Santo Agostinho. Descobri isto anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo o que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos, ele, em pequeno, umas peras de Cartago, e eu, já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e castas. Enfim, ele pensava como eu, que tudo o que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16, livro 7 das Confissões, com a diferença que para ele o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe e só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas, omnia bona e adeus. Adeus, ignaro. Não contes a ninguém o que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me. Logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno, a verdadeira noção do grande homem. Adeus. Lembranças ao meu cão, Quincas Borba. Não esqueças de lhe dar leite e banhos. Adeus, adeus. Teu do coração, Quincas Borba. Rubião mal sustinha o papel nos dedos. Passados alguns segundos, advertiu que podia ser um gracejo do amigo e releu a carta, mas a segunda leitura confirmou a primeira impressão. Não havia dúvida, estava doido, pobre Quincas Borba. Assim, as esquisitices, a frequente alteração do humor, os ímpetos sem motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que prenúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer. Tão bom, tão alegre, tinha impertinências, é verdade, mas a doença as explicava. Rubião enxugou os olhos úmidos de comoção. Depois veio a lembrança do possível legado, e ainda mais o afligiu por lhe mostrar que bom amigo ia perder. Quis ainda uma vez ler a carta, uma vez mais ler a carta, agora devagar, analisando as palavras, desconjuntando-as para ver o bom sentido e descobrir se realmente era uma troça de filósofo. Aquele modo de o descompor brincando era conhecido, mas o resto confirmava a suspeita do desastre. Já quase no fim, parou enfiado. Dar-se-ia que, aprovada a alienação mental do testador, nulo ficaria o testamento, e perdidas as deixas? Rubião teve uma vertigem. Estava ainda com a carta aberta nas mãos quando viu aparecer o doutor, que vinha por notícias do enfermo. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? Está, mas tem alguma comunicação reservada? Justamente, traz uma comunicação reservada, reservadíssima, negócios pessoais. Dá licença? Dizendo isso, Rubião meteu a carta no bolso. O médico saiu, ele respirou. Escapara ao perigo de publicar tão grave documento, por onde se podia provar o estado mental de Quincas Borba. Minutos depois, arrependeu-se. Devia ter entregado a carta, sentiu remorso, pensou em mandá-la à casa do médico. Chamou-o por um escravo. Quando este acudiu, ele já mudara outra vez de ideia. Considerou que era imprudência. O doente viria em breve, dali a dias. Perguntaria pela carta, arguí-lo-ia de indiscreto, de delator, remorsos fáceis de pouca dura.
Não quero nada, disse ao escravo. E outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo. Menos de 10 contos, não. Compraria um pedaço de terra, uma casa cultivaria isto ou aquilo, ou lavraria ouro. O pior, se era menos 5 contos, 5 era pouco. Mas enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem era um arranjo menor, e antes menor que nada, 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse nulo. Vá, 5 contos. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas do Quincas Borba, leu Rubião esta notícia em um deles. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como inculcou Voltaire. Já então delirava. Deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Acabou de sofrer, suspirou Rubião. Em seguida, atentando na notícia, viu que falava de um homem que tinha apreço, consideração, a quem se atribuía uma peleja filosófica, nenhuma alusão à demência. Ao contrário, o final dizia que ele delirava à última hora, efeito da moléstia. Ainda bem. Rubião leu novamente a carta, e a hipótese da troça pareceu outra vez mais verossímil. Concordou que ele tinha graça, com certeza quis debicá-lo. Foi a Santo Agostinho como iria a Santo Ambrósio ou a Santo Hilário. E escreveu uma carta enigmática para confundi-lo, até voltar a rir-se do logro. Pobre amigo, estava são e morto. Sim, já não padecia nada. Vendo o cachorro, suspirou. Coitado do Quincas Borba. Se pudesse saber que o senhor morreu. Depois, consigo, agora que já acabou a obrigação, vou dá-lo à comadre Angélica. A notícia correu à cidade. O vigário, o farmacêutico da casa, o médico, todos mandaram saber se era verdadeira. O agente do correio que lera nas folhas trouxe em mão própria ao Rubião uma carta que viera na mala para ele. Podia ser do finado, conquanto a letra do sobrescrito fosse outra. Então, afinal, o homem espichou a canela? Disse ele enquanto Rubião abria a carta, corria a assinatura e lia. Brás Cubas. Era um simples bilhete. O meu pobre amigo Quincas Borba faleceu ontem na minha casa, onde apareceu há tempos enfrangalhado e sórdido, frutos da doença. Antes de morrer, pediu-me que lhe escrevesse, que lhe desse particularmente esta notícia e muitos agradecimentos, que o resto se faria segundo os praxes do foro. Os agradecimentos fizeram empalidecer o professor, mas as praxes do foro restituíram-lhe o sangue. Rubião fechou a carta sem dizer nada. O agente falou de uma coisa e outra, depois saiu. Rubião ordenou um escravo que levasse o cachorro de presente à comadre Angélica, dizendo-lhe que, como gostava de bichos, lá ia mais um, que o tratasse bem, porque ele estava acostumado a isso. Finalmente, que o nome do cachorro era o mesmo que o do dono, agora morto, Quincas Borba. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinhais por quê?
era nomeado herdeiro universal do testador. Não 5, nem 10, nem 20 contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, as casas na corte, uma em Babacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro amoedado, livros. Tudo finalmente passava às mãos do Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no testamento: a de guardar o herdeiro consigo o seu pobre cachorro Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo de grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando-o de moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quiserem dar por maldade. Cuidar, finalmente, como se cão não fosse, mas pessoa humana. Item impunha-lhe a condição: quando morresse o cachorro, de lhe dar sepultura decente em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas, e mais, desenterraria os ossos do dito cachorro, quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar mais honrado da casa. Tal era a cláusula. Rubião achou-a natural, posto que só tivesse pensamento para cuidar na herança. Empreitara uma deixa, e sai-lhe do testamento a massa toda dos bens. Não podia acabar de crer. Foi preciso que lhe apertassem muito as mãos, com força, a força do parabéns, para não supor que era mentira. Sim, senhor, lavre um tento, dizia-lhe o dono da farmácia que ministrara os remédios a Quincas Borba. Herdeiro já era muito, mas universal. Esta palavra inchava as bochechas à herança. Herdeiro de tudo, nem uma colherinha menos. E quanto seria tudo? Ia ele pensando. Casas, apólices, ações, escravos, roupa, louça, alguns quadros que ele teria na corte, porque era homem de muito gosto, tratava de coisas de arte com grande saber. E livros? Deveria ter muitos livros, citava muitos deles, mas enquanto andaria tudo? 100 contos? Talvez 200? Era possível. 300 mesmo não havia que admirar. 300 contos. 300. E o Rubião tinha ímpetos de dançar na rua. Depois aquietava-se. 200 que fossem, ou 100, era um sonho que Deus Nosso Senhor lhe dava, mas um sonho cumprido para não acabar mais. A lembrança do cachorro pôde tomar pé no torvelinho de pensamentos que iam pela cabeça do nosso homem. Rubião achava que a cláusula era natural, mas desnecessária, porque ele e o cão eram 2 amigos, e nada mais certo que ficarem juntos para recordar o terceiro amigo, o extinto, o autor da felicidade de ambos. Havia sem dúvida umas particularidades na cláusula, uma história de urna, e não sabia que mais, mas tudo se havia de cumprir, ainda que o céu viesse abaixo. Não, com a ajuda de Deus, emendava ele. Bom cachorro, excelente cachorro. Rubião não esquecia que muitas vezes tentar enriquecer com empresas que morreram em flor, supôs-se naquele tempo um desgraçado, um caipora, quando a verdade era que mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Tanto não era impossível enriquecer que estava rico. Impossível o quê? Exclamou em voz alta. Impossível é a Deus pecar. Deus não falta a quem promete. E assim, descendo e subindo as ruas da cidade sem guiar para casa, sem plano, com o sangue aos pulos. De repente surgiu-lhe este grave problema. Se iria viver no Rio de Janeiro ou se ficaria em Barbacena? Sentia cócegas de ficar, de brilhar onde escureceria. Sentia cócegas de ficar, de brilhar onde escurecia, de quebrar a castanha na boca aos que antes faziam pouco caso dele e principalmente aos que riram da amizade do Quincas Borba. Mas logo depois vinha a imagem do Rio de Janeiro,
que ele conhecia, com seus feitiços, movimento, teatros em toda parte, moças bonitas, vestidas à francesa, resolveu que era melhor, podia subir muitas e muitas vezes à cidade natal.